Muito bem, queridos, nós vamos agora para o capítulo 7 da nossa viagem aqui, estudando 2 Coríntios, né? Nós estamos no capítulo 7. Inclusive eu já li o primeiro versículo do capítulo 7, porque ele fecha o capítulo 6, e mostrando assim que quem fez a divisão por capítulos e por versículos, ele não trouxe assim, uma perfeição nessas divisões. Então o versículo número 1 aqui do capítulo 7, ele fecha a parte final do capítulo 6, porque encaixa, você percebe que aquele versículo faz parte daqueles raciocínios anteriores, né? Então aqui no capítulo 7 nós começamos a entender o assunto que é tratado no capítulo 7 a partir do verso 2, quando ele fala: consolo em meio às aflições, acolhei-nos em vossos corações, a ninguém tratamos com injustiça, e nenhuma pessoa prejudicamos, e ninguém jamais nos aproveitamos. Aqui Paulo continua aquela situação de tratar aquele assunto em que a igreja aparentemente estava magoada com ele pelas posturas, pela firmeza, pela dureza como ele tratou alguns assuntos, né? Mas mostrando que sempre ele teve uma postura bíblica, cristã, e que queria que eles compreendessem isso, né? No verso 4, a minha confiança está em vós, e grande e muito me orgulho por vossa causa, sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Ou seja, eles passaram uma dificuldade, Paulo estava enfrentando as tribulações dele, mas tinha conforto, porque aparentemente, ou ele está aqui tentando incentivar aquelas pessoas a passarem a ter um relacionamento com ele, em que aquelas discordâncias, aqueles assuntos que Paulo teve que tratar, que foram doloridos, não criasse uma separação entre eles, né? E ele aqui então comenta que Deus é quem consola o abatido e tudo mais. Aí ele fala da chegada de Tito. Tito que inclusive participou ali da solução desse problema que houve, dos tratamentos que Paulo trouxe para aquela igreja, mediante uma série de corrupções e erros que aquela igreja tinha, que nós aprendemos na primeira carta, né? Então essa aqui é uma sequência dela. E nós vemos aqui no verso 9 desse capítulo 7 o seguinte: agora, no entanto, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento, porquanto, segundo a vontade de Deus, é que fostes entristecidos, a fim de que não sofresseis prejuízo algum por nossa causa. O que Paulo está dizendo? Eu me alegro, eu me consolo, porque eu sei que apesar da tristeza que foi provocada em vocês, isso levou vocês ao reconhecimento, ao arrependimento, né? Aparentemente, quando Tito esteve ali tratando daquelas estruturas, daquelas situações, daquelas rupturas, na verdade, Tito deve ter trazido uma informação para Paulo: olha, eles se baquearam, se sentiram ali talvez um pouco abatido com a dureza das suas palavras, mas eles se arrependeram. E é essa que é a grande motivação de quem exorta, queridos. Quem conhece a palavra e busca. Eu não estou falando aqui em defesa própria. Eu não estou dizendo aqui que todos os pastores, ou que o pastor Marcelo, toda vez que ele chama atenção, que ele aperta a chincha ali, você tem que simplesmente aceitar. É você, o Espírito Santo, que tem que compreender se aquilo está vindo do Senhor, se algo é importante na sua vida. Mas eu nunca, em momento algum, eu me omiti. E Paulo tem uma postura que me ensina a fazer assim, queridos. E acho que todos os pastores que, quando leem esse texto, todos os mestres, todas as pessoas que querem servir ao reino de Deus, quando chegam nesse ponto, eles têm que compreender, eles entendem o seguinte: tem coisas que nós temos que falar que vão machucar. Tem coisas que nós vamos falar e que vai ser necessário depois passar um remedinho. Tem coisa que nós vamos ter que, no primeiro momento, ser firme, direto, e depois irmos lá consolar aquele que está machucado, passar ali um óleozinho, uma unção. É assim na relação. Desde os primórdios da igreja nós vemos isso. Tem coisas que elas são necessárias, que elas sejam combatidas com veemência, não com conversinha mole. Alguém diz: mas esse texto foi escrito por pastor Marcelo, né? Eu não sei se Deus lembrou de mim, mas com certeza lembrou de todos os pastores, viu, queridos? De todos aqueles que amam a sua igreja, de todos aqueles, porque essa atitude é a atitude que eu tive com os meus filhos. E se Paulo tivera filho, com certeza seria a mesma, por amor. É um amor que é doído, é um amor que é difícil de ser exercido.
É muito mais fácil você contornar situações, não falar aquilo que a pessoa talvez precise ouvir, mas ela vai se magoar. Então você vai dando umas indiretazinhas, vai falando umas coisinhas aqui, procura aquele texto ali. Isso não funciona. A igreja de Corinto precisava de um medicamento forte, verdadeiro, vigoroso, e Paulo deu. E agora ele está aqui mostrando essa realidade e mostrando que ele faz isso por quê? Porque ele ama aquela igreja, porque ele ama aquele povo, porque ele quer que as pessoas se restaurem diante de Cristo. No verso 11, pois vede o que esse constrangimento segundo a vontade de Deus. Paulo está dizendo ali, olha, eu chamei a atenção, eu exortei, seguindo um pedido, seguindo uma orientação de Deus. Mas igualmente produziu em vós que dedicação, mas igualmente que defesa própria, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que anseio por ver a justiça estabelecida. Em todos os aspectos provastes estar inocentes nessa questão. Olha aqui, ele está tratando de algo que surgiu ali também, além das outras coisas, em que levaram para Paulo uma informação que não era correta. Certo? Paulo está reconhecendo que algo que foi tratado, que Paulo cobrou deles, não era verdade. Então ele aceita, né? Ele aceita essa realidade e mostra para eles que ele reconhece isso também. Portanto, ainda que eu vos tenha escrito, não fui por causa daquele que pratica o mal, nem por causa daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vos fosse possível perceber a si mesmo como sois dedicados fraternalmente a nós. Então é uma situação muito pessoal que envolvia eles, mas que nós vemos ali alguma situação que Paulo está, olha, nesse ponto eu exagerei, ou nesse ponto eu não precisava ter ido, a informação que chegou para mim estava errada. De uma maneira nós vemos aqui um tratamento de Paulo mostrando que eles são irmãos e que é natural a discussão e o acerto dentro da visão do Espírito Santo dentro de uma igreja. Então, no verso 14 ele diz, pois eu havia declarado a ele que estava orgulhoso de vós e não fui decepcionado por vós. Ele está falando de Tito. E ele se alegra ali porque Tito traz notícias boas para ele. Tá certo? Então nós vemos com muita clareza que no verso 16 ele termina assim, alegro-me por poder depositar plena confiança em vós. Ou seja, aquelas coisas estavam ficando para trás e agora eles precisavam recomeçar, construir uma história nova do relacionamento do líder com a igreja. Um momento bonito de restauração, mas que na sequência da carta nós vamos ver Paulo de novo voltando a pensar sobre aquilo de uma forma mais clara, pedindo que eles respeitassem a condição dele de apóstolo. No verso 1 do capítulo 8 nós vemos assim, agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Portanto, posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade na medida de seus bens, e até mesmo acima disso, pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Então aqui ele está dizendo o seguinte, ele estava na Macedônia, e que lá a igreja pobre, com dificuldades, não era como a igreja de Corinto, que era uma igreja rica, e ainda assim estava sendo levantado ali uma oferta que seria levada para Jerusalém, onde as pessoas estavam com muita dificuldade. Era um momento de muita perseguição e também de dificuldade financeira que passava ali os irmãos de Jerusalém. Então por onde ele passava, ele contava a história e as pessoas então estavam ali se levantando. E ele também está preparando aqui, né? Que ele contando que ele pediu a Tito que tomasse uma providência também para que eles semelhantemente levantassem ali recursos, né? De tal maneira que pedimos a Tito que, assim como já havia começado, semelhantemente, na primeira carta ele já fala dessa oferta, completasse essa expressão de graça da vossa parte. Todavia, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavras, em conhecimento, em toda a dedicação e no amor que temos despertado em vós, vede que igualmente transbordeis nesse privilégio de contribuir. Queridos, aqui ele está trabalhando uma questão muito, muito clara, né? A necessidade de nós, cristãos, estarmos atentos às dificuldades dos outros. Hoje eu tive a oportunidade de novo de sair e abençoar uma família. E por que eu pude abençoar essa família? Porque você levou os seus recursos
lá dentro da nossa igreja, você trouxe o teu dízimo, porque você levou as ofertas de alimentos para que nós fizéssemos frentes a essas cestas que você sabe que nós temos que fazer, cumprir ali o custo do nosso trabalho no rádio, né? Nosso programa do rádio tem um custo e entre esse custo está ali algumas cestas básicas. Você leva. E ali o que sobeja disso, eu distribuo para famílias que precisam. Então pudemos, né, na última semana, nós pudemos atender 3 famílias, queridos. 3 casas que estavam em dificuldades e que você, com a tua generosidade, com o teu recurso que você traz à nossa casa de oração, permitiu atender. Tem 3 pessoas, 3 casas que vão passar aí as próximas 3 semanas abastecidas. Porque você ouviu esse convite e os teus olhos estão ali fixados na necessidade dos outros e os teus ouvidos estão atentos ao clamor que se faz sobre aqueles que precisam. Então esse texto aqui, ele fala sobre isso. No verso 6, ele diz: lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte: se nós pertencêssemos a uma outra linha doutrinária, eu teria um testemunho de um irmão da nossa igreja que é fantástico, né? Mas por conta de nós sabermos de uma posição de alguns irmãos com relação a isso, né? Então eu nem pedi que esse irmão fizesse testemunho. Eu conheço, acho espetacular, podia até usar ele aqui agora, mas não vou usar para não ferir suscetibilidade de ninguém, né? Mas mostrando como ser fiel a Deus muda a nossa vida e traz sobre nós experiências lindas, como esse irmão experimentou, né? Experimentou e honrou essa experiência com Deus, né? Mas na verdade o que eu quero dizer para você é o seguinte: Paulo está tratando desse assunto, mostrando que nós temos que ter essa visão de andarmos sempre com a consciência de ajudar aqueles que precisam. Certos de que Deus é poderoso para fazer que toda graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda a boa obra. Queridos, nós não pregamos como alguns que diz o seguinte: se você não trouxer o dinheiro, se você não levar essa oferta nesse valor, dessa forma, você não vai ser abençoado. Não é assim que nós pregamos. Nós ensinamos que tudo isso que você leva ali de recurso à casa de Deus é fruto da sua gratidão. E aqui Paulo está confirmando isso para nós e nos mostrando que como igreja nós somos um organismo que tem que ter a preocupação com o funcionamento do restante da igreja, da vida das outras pessoas. E eu me alegro muito por essa postura que ele defende aqui. Aquele que oferta a semente ao que semeia o pão, pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da nossa fidelidade. Ele está dizendo o seguinte: abençoa aquele que precisa, dá pão àquele que tem fome, e então Deus fará o mesmo com você, né? E nós vemos aqui, quando ele termina ali o capítulo, nós já estamos, na verdade, nós estávamos comentando aqui o capítulo 8, né? E eu estou pegando aqui uma orientação que está no capítulo 9. Depois nós vamos repassá-la por cima, né? Certo de que Deus é poderoso para fazer o que toda graça vos seja acrescentada. Ou seja, no capítulo 8 ele está falando do zelo pelas ofertas, né? Mostrando ali que era necessário que eles fizessem. No capítulo 9 ele continua orientando sobre isso e falando sobre a coleta que nós devemos ter ali no sentido de abençoar aqueles de Jerusalém. É isso que ele trata aqui, tá certo? Então na próxima eu já vou para o capítulo 10, ok? Daqui a pouco nós estamos aí na área.